uma expressão latina cunhada na época do Império Romano por um estudioso do direito chamado Ulpiano, que diz ubi homo ibi societas, ubi societas ibi ius. Essa expressão traduzida diz que onde há homens, há sociedade, e onde há sociedade, há direito. Talvez Ulpiano tenha se inspirado vagamente em Aristóteles, que dizia que o homem é por natureza um animal social vivendo em multidão. Como quem manja essa parada aí dos velhos é o Pedro Ivo do canal Ateu Informa, aqui a gente vai pular esse lance de citar os filósofos que são importantíssimos e juristas que são tão antigos quanto algumas das nossas mais importantes descobertas, para a gente focar em um tema um pouco mais atual. Mas eu acho fundamental nós iniciarmos esse bate-papo com essa noção, essa constatação fundamental para lidarmos com o objetivo central desse vídeo, que é falarmos sobre o direito. A vida, tal qual como conhecemos, nasceu e cresceu neste pequeno pálido pontinho azul. Tomou rumos e formas de acordo com o inevitável processo de evolução que, em um dos seus milhares de galhos, nos concebeu. Nós não vamos aqui narrar toda essa jornada enquanto Homo sapiens, mas é importante ter em mente que durante todo esse processo, em algum momento, nós dominamos a agricultura e a pecuária e deixamos de ser nômades para nos assentarmos e acentuarmos as nossas habilidades interpessoais, dando origem às grandes e complexas estruturas sociais. E onde há sociedade, há o direito. Muita gente vivendo junto é sinônimo de muita treta, conflito e confusão. E não nos interessa onde nós estamos, se é num subdesenvolvido e explorado estado capitalista lá no terceiro mundo ou em uma utopia comunista. Pessoas são pessoas e com elas as tretas sempre vêm. O direito, sem querer abordar todas as suas teorias, muito menos aqui buscar todos os conceitos amplos, os conceitos técnicos, nada disso. O que a gente vai fazer aqui é resumir o direito como uma ferramenta, como uma liga, como uma graxa que busca diminuir o atrito entre todas as engrenagens de uma sociedade. Por muitos séculos, aquilo que podemos identificar ou aproximar do que é o direito simplesmente se confundia com a vontade de quem estava no poder, de quem estava no controle dessa determinada sociedade. Seus líderes não eram somente a expressão divina do poder, mas também a expressão completa de algo que se assemelharia ao que chamamos de direito. Eram essas pessoas que diziam o que era permitido e o que não era permitido, e essas mesmas pessoas julgavam e aplicavam as penas que elas mesmas determinavam. Assim como o Estado se modificou através dos tempos, o direito também se construiu e se modificou ininterruptamente, buscando sempre apaziguar conflitos e tretas, ao mesmo tempo em que, especialmente nos estados modernos, passou a servir como uma ferramenta de adequação, de conformação, de forma jurídica, tanto do Estado, como também uma ferramenta à disposição de uma forma política que está no controle desse Estado, para coerção e imposição de ideais e princípios daqueles que podem escrever o direito. Em outras palavras, o direito é também uma ferramenta de controle por meio de leis, decretos e contratos sobre os quais se exerce o poder. Ao mesmo tempo em que as normas podem nos garantir a liberdade, a vida ou a dignidade, elas podem ser também os chicotes, os grilhões modernos que nos exploram e nos colocam de joelhos diante de novos senhores. Quando nós falamos em forma jurídica, nós não estamos necessariamente falando de direito. E eu acho importante aqui a gente falar um pouco sobre isso, especialmente porque tem muitos camaradas do nosso campo que produzem conhecimento que estão comprando uma ideia equivocada do que é o direito, confundindo com aquilo que nós chamamos de normas ou então de formas jurídicas. Vamos pensar que o direito, enquanto uma ferramenta de controle e de solução de conflitos, seja a ideia de um vasilhame que nós podemos usar para conter algum líquido. Esse vasilhame, ele pode ser um copo, pode ser uma taça, ou pode ser ainda uma caneca. Pode ser uma cabaça ou uma panela. Uma xícara, por exemplo, é um vasilhame.
mas nem todo vasilhame é uma xícara. Deu para entender mais ou menos a ideia, né? O direito seria algo mais abstrato, tal qual a ideia de um objeto que sirva para conter um líquido. Mas agora vamos além. Esses vasilhames, em suas muitas formas, podem ser usados para conter água, leite, cerveja, óleo ou até mesmo veneno. Então, além da forma do vasilhame, existe também os conteúdos que nós vamos colocar no vasilhame. E não fica difícil compreender que as formas distintas dos vasilhames se adaptam a diferentes necessidades de acordo com a sua utilidade ou o seu conteúdo. Uma chaleira, por exemplo, ou um regador de plantas, ou um borrifador de veneno, são vasilhames que possuem diferentes objetivos e por isso possuem diferentes formas, assim como seus conteúdos também não são iguais. Essa é uma analogia para a gente compreender o direito e tal qual, como qualquer analogia, ela vai possuir limitações, mas a ideia dela é mostrar que o direito ele pode assumir diversas formas jurídicas, assim como os vasilhames também podem adotar diversas formas distintas. E ainda, essas formas jurídicas também são preenchidas por diferentes normas, leis, princípios, decisões, formas de contrato, enfim, tudo aquilo que vai compor o que nós chamamos de ordenamento jurídico. De forma resumida, nós temos a ideia do direito como um vasilhame, a forma jurídica como o design desse vasilhame e as normas, leis, decretos e decisões judiciais como o líquido que enche o vasilhame. Assim como em períodos pré-históricos a gente usava as mãos, ou então folhas, ou mesmo crânios de pequenos animais para apanhar a água suja que bebíamos, as regras e formas jurídicas dessas pequenas comunidades primitivas eram também simples e rudimentares. Só que assim como a ideia de um compartimento para líquido evoluiu, a nossa ferramenta de resolução de conflitos também. E aí você pode me perguntar, qual seria a forma jurídica do nosso direito atual? Nós já falamos um pouco sobre Marx e sua concepção sobre o direito nesse vídeo que está aparecendo aqui na tela. A gente fala um pouco sobre a analogia da infraestrutura e da superestrutura da sociedade. De uma forma muito resumida e simplificada, Marx entendia que a sociedade se divide em duas estruturas distintas. Uma, que é a base ou a infraestrutura, são os alicerces e os fundamentos sobre qual uma outra estrutura, a superestrutura, vai ser construída. A infraestrutura reside na relação entre as forças de produção compostas por tudo que ela envolve, como matéria-prima, meios de produção e também os trabalhadores. Ela é a base econômica da sociedade. E é sobre essa infraestrutura que vai se erguer todo o aparato político, jurídico, ideológico que vai refletir em suas instituições, leis, ideias e também nos costumes e na cultura o modo de produção que se encontra lá na base. E eu lembro bem que naquele vídeo nós falamos de uma certa ambiguidade do papel do direito na visão de Marx, pois enquanto Marx colocava o direito na superestrutura como uma expressão da ideologia vigente, a gente precisava do direito na infraestrutura, garantindo os elementos fundamentais da relação de troca de mercadorias. Afinal de contas, se não existir um direito garantindo a liberdade de contrato, não existe troca e não existe capitalismo. Pois é, essa ideia de infraestrutura e superestrutura, ela é muito interessante para a gente lidar com um conceito de forma jurídica, ou seja, qual é o formato e finalidade do vasilhame? Ou melhor, qual seria a forma e a finalidade do direito que vai se formar na infraestrutura junto com a forma dos meios de produção e subir para a superestrutura? Do mesmo jeito que toda superestrutura se levanta com suas instituições e costumes, o ordenamento jurídico, isso é, as leis, precedentes, decisões e julgados, normas e princípios, são criados para preencher essa forma jurídica dada lá na infraestrutura. Em outras palavras, as normas que compõem o ordenamento jurídico, do Código Penal ao decreto sobre o prazo para declarar o imposto de renda, tudo isso equivale ao líquido que vai preencher o vasilhame que foi construído lá na infraestrutura. O direito, enquanto fenômeno social, enquanto ferramenta de resolução de conflitos, sempre existiu
e sempre vai existir, pelo menos enquanto existir sociedade. O que nós temos são formas jurídicas distintas em diferentes períodos e lugares que nós podemos perceber até hoje, como, por exemplo, quando nós falamos da estrutura jurídica de países ocidentais e de países orientais, ou mesmo, então, se compararmos com países muçulmanos, ou então ainda a gente poderia falar até mesmo em civil law e common law. A grande maioria dos juristas e filósofos que se propuseram a pensar o direito, tentaram conceituar o direito tal qual o vasilhame que eles podiam observar em suas épocas. Em outras palavras, o direito como objeto de estudo era como um compartimento cuja forma e conteúdo já estavam ali dados e preenchidos. E é por isso que muitos dos conceitos do direito misturam com a própria ideia do direito as suas normas ou então o seu ordenamento jurídico. Foram poucos os que compreenderam que essa forma jurídica e o seu conteúdo eram frutos específicos de um contexto social e separaram a ideia do direito da forma jurídica e também do conteúdo da forma jurídica ou então das normas e leis. Um destes que compreendeu a ideia do direito distinta da ideia da forma jurídica e das normas foi Kelsen, que um dia a gente vai abordar aqui com mais carinho e atenção no canal. Mas voltando à pergunta que eu fiz alguns minutos atrás, qual é a forma jurídica do direito na atualidade? Para a gente entender melhor qual é a nossa forma jurídica atual, ou seja, para a gente compreender a forma desse vasilhame e o seu conteúdo, a gente vai precisar aqui da ajuda de um outro camarada que se propôs a conceituar o direito diretamente a partir da sua forma e conteúdo atual. Estamos falando de Evgeny Pachucanes. Camarada Pachucanes foi um notável, se não talvez o maior dos juristas marxistas que buscou explicar o direito por meio de um prisma que levava em conta, na elaboração e aplicação das normas, a existência do conflito de classes. E mais do que isso, partiu de uma análise materialista e histórica para o seu trabalho. Tem algo que eu ia falar mais pra frente no vídeo, eu acho que eu vou até acabar repetindo, mas eu acho interessante aqui já adiantar para vocês que Pachucanes fez o mais apurado estudo do direito na era do capital, descrevendo com perfeição a forma jurídica do direito no capitalismo. Tudo que Pachucanes descreve como direito está na analogia de Marx lá na infraestrutura, pois o que ele conceitua como direito não são as normas e também não é o direito em si, ou o direito como nós descrevemos na ideia da analogia do vasilhame, mas sim a forma jurídica. Em outras palavras, na nossa analogia, para Pachucanes, o direito é aquilo que nós estamos chamando de forma jurídica. Assim como Marx fez uma análise do capitalismo a partir da sua menor e mais fundamental partícula, que seria a mercadoria, Pachucanes traçou um paralelo partindo do princípio que essa mercadoria só pode ser objeto de troca ou venda se as pessoas que trocam ou vendem, isso é, os sujeitos dessa relação de direito envolvidas nessa negociação, se reconhecem como indivíduos capazes, dotados de autonomia, de vontade e livres para contratar. Pode parecer que isso tenha ficado um pouco confuso, mas eu vou trazer aqui para vocês um exemplo bem tosco, só para a gente entender melhor o que o Pachucanes quis dizer. Digamos que você está a fim de comprar um iPhone usado. Vai lá, procura um anúncio na OLX, encontra um modelo num preço bom e vai visitar o dono do produto para dar uma olhada e de repente fechar o negócio. Mas quando você chega lá, o iPhone ele pertence a uma criança de 10 anos de idade. O celular é dela e foi ela que colocou o anúncio. Mas você nem viu, nem conversou com nenhum pai ou responsável dessa criança. Agora me diga, você compraria o celular mesmo assim? Você reconheceria uma criança de 10 anos como um sujeito dotado de autonomia e de vontade para firmar um contrato, ainda que verbal, de compra e venda? Pois é, antes do capitalismo, nós tivemos o sistema feudal e antes ainda o sistema escravagista. Nesses sistemas, os servos ou os escravizados não eram pessoas reconhecidas como sujeitos de direito capazes de comprar ou de vender a maior parte das coisas. Lembrando que no capitalismo nós tivemos muito disso durante a escravidão ainda, né? E mais, elas não tinham nem autonomia para escolher trabalhar ou não, muito menos para
quem trabalhar. No sistema escravagista, você era propriedade de alguém, e no sistema feudal, você pertencia à terra, que por sua vez tinha um senhor. Voltando a Pachucanes, ele diz que só existe direito quando a mercadoria, que é o núcleo central do capitalismo, se torna plena. E quando nós falamos aqui em mercadoria, nós não estamos falando apenas de objetos, carros e casas. Estamos falando também da prestação de serviços e da venda da sua mão de obra, ou em outras palavras, da relação de trabalho, que é também uma relação mercadológica. Diferente da época escravagista em que os trabalhadores eram subjugados à força, ou então durante o período medieval, em que os trabalhadores eram vinculados servilmente aos senhores da terra, no modo de produção capitalista, não é a força que impõe os vínculos entre os trabalhadores e os capitalistas, e sim o direito e os contratos de trabalho. E aqui está a grande sacada de Pachucanes. Assim como entre dois negociantes, entre um vendedor e um comprador, e também entre um trabalhador assalariado e um capitalista dono de uma mega empresa que contrata esse trabalhador, existe uma relação em que ambos esses sujeitos são presumidos pelo direito como equivalentes. O trabalhador e o capitalista, pela lei e para a lei, são iguais. E a igualdade aqui estaria na mercadoria, porque tudo se troca por tudo, inclusive mão de obra por dinheiro. Você sempre vai poder vender a sua mão de obra, ou você também vai poder sempre comprar a mão de obra de outra pessoa. Assim, se há uma troca entre duas pessoas, um negócio, um contrato, em que uma fornece uma mercadoria ou um serviço em troca de um determinado valor, é preciso existir um lastro jurídico, uma garantia da lei e do direito de que esse negócio é justo porque é feito entre iguais. Resumindo, o direito estabelece uma igualdade jurídica entre as partes. Além de iguais, essas pessoas também precisam ser livres para expressar a sua vontade. Ou seja, um comprador é livre para comprar ou não o que ele quiser e o vendedor é livre para vender ou não aquilo que ele quiser vender. Da mesma forma que o dono dos meios de produção é livre para contratar ou não, um trabalhador é livre para vender a sua mão de obra ou não. Ou seja, livre para escolher entre morrer de fome ou vender a sua força de trabalho, que é a grande sacada e ironia de todo esse sistema capitalista. E também é livre para escolher para quem ele vai vender a sua mão de obra. Na verdade, é livre para se colocar à disposição da vontade de quem tem uma empresa ou um negócio de contratá-lo. Você está percebendo a liberdade toda dentro desse sistema? Enfim, uma coisa que a gente não pode esquecer é que por se tornar mercadoria, a mão de obra assalariada sofre com as mesmas flutuações das demais mercadorias desse mundo capitalista de trocas. Especialização, raridade e, principalmente, oferta e demanda, que são fatores que, desde sempre, desvalorizam sua única forma de fazer dinheiro nesse sistema. Por quê? Porque sempre haverá muita gente desempregada. Ou como diria o filósofo Mamãe Falei, elas são fáceis porque são pobres. Então, de forma muito resumida, Pachucanes entende que o direito nada mais é do que toda uma construção de normas que deriva daquele núcleo central da relação jurídica primordial, a autonomia da vontade e a presunção de igualdade entre as partes que estabelecem uma relação econômica. Segundo Alisson Mascaro, o Estado e o ordenamento jurídico nesse sistema tem forma e é constituído, isso é, preenchido por normas que buscam proteger o núcleo central que mantém o capitalismo em pé, o regime de trocas. E é a partir dessa forma jurídica que a nossa Constituição, o nosso Estado, as instituições, a organização política, as nossas normas, decisões, leis, STF, STJ, enfim, tudo isso que nós conhecemos são os objetos, é o líquido que preenche o vasilhame dessa forma jurídica no capitalismo. Então, para vocês que me perguntaram qual é a forma do direito na atualidade, eu diria que a forma é essa. E se essa é a forma, o que tem dentro dela? Como é preenchida essa forma jurídica? Com que normas e decisões ela se enche? E é por essa razão
que o direito dentro do sistema capitalista não vai poder nos salvar. Isso significa que o direito é ruim? Isso significa que o direito deve acabar? Isso significa que quando superarmos o capitalismo não vai mais existir direito? Calma. São muitas dúvidas, muitas questões para a gente abordar todas elas num único vídeo. A gente vai falar mais sobre isso aqui no canal ao longo do tempo. Mas uma coisa eu posso adiantar para vocês. Não. O direito não é necessariamente ruim. O direito, ele é uma ferramenta necessária em toda e qualquer sociedade. Mas não nessa forma. Não com esse líquido. Não com essas instituições e leis. Como eu disse, o direito é necessário e vai continuar existindo enquanto a gente continuar por aqui. Vencer as eleições, ocupar o poder dentro do atual sistema é manipular o direito dentro dos limites que essa superestrutura possui. A gente pode até deixar o direito menos tóxico, menos letal, mas a forma ainda será a de uma lata de veneno com seu conteúdo tóxico para o trabalhador. E é por isso que o direito não vai te salvar. O direito não vai te proteger. Não no capitalismo. Para construir uma nova forma jurídica capaz de conter normas éticas, justas e solidária à realidade dos trabalhadores, que são quem tudo produz e de quem quase nada desfrutam, só indo à raiz do problema. A única maneira é ir até a base, até a infraestrutura e reformular toda a relação de produção diferente da relação capitalista, para então a gente poder reconstruir um Estado, reconstruir instituições e uma nova forma jurídica que seja capaz de recepcionar normas que sejam finalmente justas. Sim, eu tô falando de socialismo.